Você alguma vez já se perguntou se você está no caminho certo, com a pessoa certa, na carreira certa? Se sim, esse vídeo é para você. Não sei se você se identifica com isso, mas eu já por muitas vezes pensei e refleti, sobre as possibilidades que a vida nos dá. Independente da sua idade, existem muitas possibilidades de vida. Então, existe aquela pessoa que pode querer uma vida mais luxuosa, ou porque ela nasceu assim, ou porque ela luta para ser assim, ou porque ela se endivida para ser assim. É uma pessoa que gosta de carros caros, viagens caras. É uma pessoa que tem esse estilo de vida. Um outro estilo de vida pode ser um pouco mais pacato, com o mínimo ali, mas com muita presença. Ou também você é uma pessoa que pode viajar, que gosta muito de estar em meio à natureza, de nunca estar no mesmo lugar, sempre viver coisas diferentes. Ou até mesmo se abdicar disso tudo aqui, viver num mosteiro, devotar a sua vida a algo espiritual no qual você acredita. E é muito interessante, que cada uma dessas possibilidades vive dentro de nós, estão aí à nossa disposição. A gente pode escolher diferentes tipos de vida. Para algumas pessoas, isso traz um senso de energia, de alegria, de várias possibilidades. E para outras, assim como eu, causa uma angústia muito grande de será que eu estou no caminho certo? Será que as escolhas que eu tenho feito têm me levado àquele ideal? Mas na verdade, qual ideal, quais são o que é a escolha certa, Quais são as possibilidades disponíveis? E por muito tempo eu vivi num sofrimento gigantesco, pensando nas várias possibilidades que a minha vida poderia ter se eu tivesse continuado, enfim, a fazer natação, ou se eu tivesse continuado a fazer o karatê que eu fazia, ou enfim, tivesse entrado ali na carreira de cantora, que sempre foi o meu sonho, por exemplo. Então, essas possibilidades, ao invés de me darem perspectiva, me davam uma prisão mental, né? Aquela rodinha dos ratos, Eu ficava sentindo que eu ficava correndo, correndo ali e nunca estava ali no momento presente. Eis que a minha psicóloga, que era psicóloga na época, a Pamela, inclusive se ela estiver vendo esse vídeo, um beijo pra ela me indicou um livro, que é esse livro aqui que eu vou falar sobre ele hoje, que é A Biblioteca da Meia-Noite, do Matt Haig. Tomara que eu esteja pronunciando certo. E esse livro foi um livro, no mínimo, impactante, foi um divisor de águas na minha vida. Foi o que me fez realmente lembrar o que é a vida, ter um lampejo de esperança e de presença para não ficar naquele turbilhão de emoções. Então, se você se sente dessa maneira, já fica aí a indicação desse livro. Não lembro de ter lido nenhum outro livro desse escritor, mas esse daqui simplesmente maravilhoso. Bom, eu já adianto que pode ter spoilers, tá? Porque não tem como falar desse livro sem tocar na parte mais importante, que pra mim é o final do livro, Então eu preciso contar um pouco sobre isso. Bom, o livro trata basicamente da história de uma menina que estava completamente infeliz com as suas várias habilidades, mas ela não prosperava em nenhuma dessas habilidades, Então ela tocava piano, ela nadava, mas ela nunca conseguiu focar em uma coisa só e prosperar. No fim, ela estava vivendo uma vida medíocre. E chega em determinado momento da história que muitas coisas acontecem e ela entra num parafuso, numa espiral de coisas negativas e acaba tirando a própria vida. E aí que vem o lado cômico também desse livro, que nem isso ela consegue fazer. Então, nem passar dessa para melhor ela consegue, porque ela cai num limbo, E esse limbo é uma biblioteca. E aí a gente pode. Esse livro aqui rende vários episódios, porque existem muitas nuances filosóficas, psicológicas para tratar. Mas o ponto é que ela cai numa biblioteca. Há uma bibliotecária que vai guiar ela nesse projeto pós-vida, Mas, no entanto, ela fica muito angustiada, ela só queria que aquilo tudo acabasse. Ela cansou
simplesmente dessa vida, ela não tinha mais perspectiva, tudo estava dando errado. Era um caos. E não se esqueçam dessa bibliotecária, porque no final ela vai ser muito importante. Bom, e ali ela vai guiando e vai explicando que existe um livro dos arrependimentos. Então, esse é um livro muito denso, um livro muito pesado, no qual traz muitas angústias, né? Muitos sentimentos ruins àquela personagem. E todos nós, querendo ou não, temos um livro de arrependimentos. Aquela pessoa que a gente gostava, que a gente não mandou mensagem, aquele trabalho que a gente acabou deixando para lá e não aplicou para aquela vaga, ou aquela habilidade que a gente sempre quis fazer, mas acabou realocando o dinheiro em algum outro hobby ou em algum outro bem de consumo. Então, todos nós temos essa lista, né? Por mais que não esteja ali de forma física, igual é demonstrado no livro, a gente tem de forma inconsciente, no qual a gente guarda algumas mágoas, alguns rancores que a gente acaba levando por toda a vida se a gente não elabora. E claro, nessa grande biblioteca também existiam as possibilidades, que é o que se conecta com o que a gente já estava falando no início do vídeo, que são as possibilidades daquela vida que você poderia ter tido se você tivesse focado em um determinado caminho. E essa parte do livro me deu uma paz tão grande, porque eu queria ter essa experiência, de poder ver realmente quais são essas outras vidas que eu não estou vivendo, onde eu poderia estar. Mas o fato é que em cada uma dessas vidas existiam outros pontos negativos. Então, é a máxima do efeito borboleta, né? Que o bater de uma borboleta aqui pode causar, daqui a um tempo, um furacão em algum outro lugar. Então, quando a gente tem alguma ação, o que vai se desencadear dali é um caos, é algo que a gente não tem controle. E é muito interessante essa análise dos prós e contras, né? O que será que a gente teria que abrir mão para ter aquela vida que a gente tanto quer? Porque de fato não dá nós termos todos os lados, né? Não tem como a gente jogar um quadrado ali para cima e cair com todos os lados para cima. Pelo menos um vai ficar ali para baixo, um a gente não vai acessar. Então a chave é que a gente tenha essa consciência de escolher, sabendo dessas renúncias e não se culpando por elas, porque só tinha como a gente descobrir aquele caminho se a gente percorresse ele, né? Quando a gente vai numa estrada que a gente não conhece e tem uma curva, não dá para saber o que tem ali depois da curva. Pode ter uma montanha muito bonita, pode ter uma cachoeira, ou pode ter um penhasco. A gente não sabe. E essa é a graça da vida. E por que esse livro é tão importante, tão interessante? Porque ela entra realmente, a cada livro que ela pega naquela biblioteca, ela entra nessa possibilidade de vida. Se ela tivesse prosperado, inclusive tem também o mesmo exemplo da natação. Se ela tivesse conseguido prosperado na natação, né? Quais seriam os sentimentos? Onde ela estaria hoje em dia? Quem ela teria perdido? Então, todas essas todos esses detalhes que são mostrados no livro de uma forma muito imersiva, qual você se sente parte daquilo, e ainda mais se você tem essa conexão com esse assunto que é, ou às vezes não saber o que fazer, né, da vida. E conforme ela vai vivendo, a ideia é que ela consiga ter algum tipo de esperança e voltar àquela vida que ela vivia antes. E a ideia é que ela sinta que em alguma vida valeu a pena, né? Que diante de todas essas possibilidades que ela poderia acessar, qual delas a chama mais atenção? Qual delas faz mais sentido para ela viver? E ao decorrer da história toda, ela acaba voltando para aquela primeira vida na qual ela estava frustrada. Percebe que ela teve a possibilidade de entrar nessas outras vidas e sentir essas outras vidas, mas no final das contas, ela escolheu voltar para aquela que ela já estava? Porque aquela é que era real, é aquela que tinha todos os prós e contras, mas que a levou até então. E chegando para o final dessa trajetória, ela percebe que, independentemente da vida que ela escolher, da trajetória, se for de sucesso, se for algo um pouco mais familiar, os sentimentos são os mesmos. Você pode escolher viver
de uma forma mais materialista, você vai sentir raiva, você vai sentir amor, você vai sentir dor. Caso você escolha viver uma vida mais conectada com a natureza, com a espiritualidade, isso não te isenta da raiva, da felicidade, da dor e do amor. Os sentimentos humanos são os mesmos. Nós sentimos amor, raiva, esperança, alegria em diferentes contextos ao longo da nossa vida. E é um engano pensar que pessoas que vivem de uma maneira diferente, que escolheram uma profissão diferente, sentem outras coisas. Não, somos humanos, né? Esses sentimentos, essas emoções, né? Que no caso, os sentimentos são as somas mais frequentes ali dessas emoções, eles sempre vão nos acompanhar. Isso me trouxe uma paz, porque independentemente do que eu escolha fazer, de onde eu escolha estar, a experiência humana, ela é a mesma. A gente não consegue se desconectar dessa presença, a não ser que nós não estejamos presentes, a não ser que nós pensemos sempre no que poderia ter acontecido, vivendo no passado, ou não vivendo o presente porque almeja um futuro específico. Então, para mim, a moral, né, que eu tirei é: siga a vida com as possibilidades, né, que ela te dá, com as ferramentas que você já conquistou, né, com a sua família, com os seus pais, com terapia, com você mesma. E sinta todas as emoções aqui no presente. E se você precisar mudar a rota por algum momento, os seus sentimentos não vão mudar. Mas o senso de propósito, o senso de movimento é o que permanece, é o que faz a gente se sentir vivo. Então, nenhuma escolha necessariamente é definitiva, mas, de fato, o que define as escolhas também são essas renúncias, não dá para ter tudo. Ler trechos de livro em podcast, em vídeo, eu sinto que sou um pouco maçante, talvez fique um pouco cansativo, mas para fechar esse episódio, eu acredito que vale a pena a gente ler esse finalzinho aqui, porque de verdade esse final aqui é o que me fez chorar, soluçar. Então, vale muito a pena a leitura desse livro, essa imersão. Tudo que eu falei aqui, mesmo contendo spoilers, não abrange a magnitude, a profundidade desse livro. Vamos lá, o finalzinho. Como termina? E agora, só para situar vocês, no final, quando ela consegue finalmente voltar para aquela vida que ela estava antes, né? Ela vai atrás dessa bibliotecária, né? Porque a bibliotecária foi uma visão, né? Foi uma projeção que ela teve de uma pessoa que foi minimamente importante ali na vida dela. Não foi uma pessoa na qual ela conviveu muito tempo, não era uma pessoa da família, era simplesmente uma figura, né, de possibilidades ali que ela conseguiu identificar e que, por um acaso, era uma pessoa que existe na vida real, que existiu ali no contexto da vida dela, que se chama Senhora Elme, que é essa bibliotecária. Então vamos lá. A Senhora Elme parecia bem mais velha do que quando estava na biblioteca da meia-noite. O cabelo, antes grisalho, agora estava totalmente branco e ralo, o rosto cansado e tão cheio de linhas como um mapa. As mãos como manchas senis, mas ela continuava tão boa no xadrez como havia sido anos antes da biblioteca da escola. O asilo, onde ela morava, tinha o próprio tabuleiro de xadrez, mas foi preciso tirar a poeira dele. Ninguém joga aqui, disse ela a Nora, que é a protagonista, né? Estou tão feliz por você ter vindo me ver, foi uma surpresa tão grande. Aí a Nora fala: eu posso vir todos os dias se você quiser, senhora Elme. É solitário às vezes, disse a senhora Elme. Ficar aqui, só sentada. Senti como se o jogo tivesse acabado. Eu me senti como um rei solitário num tabuleiro. Veja bem, não sei como você se lembra de mim, mas fora da escola eu não fui sempre. Eu errei com algumas pessoas. Não fui sempre uma pessoa fácil. Fiz coisas das quais me arrependo. Fui uma péssima esposa. Também não fui uma boa mãe. As pessoas meio que desistiram de mim. E no fundo, eu não as culpo. Bom, você foi boa para mim, senhora Louise. Quando eu tinha algum problema na escola, você sempre soube o que dizer. A senhora Emma suspirou.
Obrigada, Nora. E aí, ela disse: Você não está sozinha no tabuleiro agora. Um peão veio te fazer companhia. Você nunca foi um peão. Ela fez sua jogada, um bispo assumindo a posição de poder. Um ligeiro sorriso ergueu os cantos de sua boca. Você vai ganhar essa partida, observou Nora. Os olhos da senhora Elme brilharam com uma vivacidade repentina. Bom, essa é a beleza das coisas, não é mesmo? Você simplesmente não sabe como termina. Nora sorriu enquanto olhava fixamente para todas aquelas peças que ainda lhe restavam no tabuleiro, pensando em qual seria a sua próxima jogada. E esse final me tocou tanto, porque a senhora Elme foi uma pessoa que disse as coisas certas para uma pessoa aleatória há muito tempo atrás. Mas fora da escola, ela não era uma pessoa boa. Mas esse bem que ela fez foi crucial para ela ter uma companhia pro resto da vida dela. Isso é tão profundo, né? Porque aqui a gente não vai entrar, né, nas pessoas que abandonaram ela, se elas estavam certas, se elas estavam erradas. Não, são apenas a vida, é apenas a vida, e a gente não sabe como termina. Então, independente do caminho que você escolha seguir, os sentimentos e as emoções humanas sempre estarão dentro de você, e não em alguma outra vida. Se esse episódio fez sentido para você, se você gostou, quiser compartilhar com seus amigos, enfim, com pessoas que às vezes estejam perdidas na carreira, no que escolher, enfim, lembre a elas que qualquer caminho, né, que ela escolher, desde que seja ali com o coração, né, com a convicção dos prós e contras, nunca dá para saber o que vai acontecer depois. E essa é a graça. E agora, no final do episódio, eu sempre trago algo que eu peguei da semana, né? Seja alguma indicação ou algo que aconteceu na minha vida. E o que eu peguei essa semana, né? Porque para quem não sabe, eu sou nutricionista e eu ensino também como as pessoas podem comer de maneira mais presente, com mais atenção para perceber os sinais de fome e de saciedade. E eu estou aprendendo também algo novo, que é sentir o retrogosto das coisas, né? Porque geralmente quando a gente come, atualmente a gente come muito rápido, sem perceber, com telas, a gente fica muito distraído e nem sentiu o gosto de nada. Então a ideia é que a gente coma com bastante presença e atenção, mas principalmente com a boca fechada e depois expirando apenas pelo nariz, porque aí sim a gente consegue sentir o retrogosto das coisas e assim poder degustar melhor quando a comida é bem gostosa. Então, praticamente você inspira, coloca a comida na boca, mastiga, sente, engole e depois você solta o ar pelo nariz para sentir. Isso é uma experiência muito interessante, porque muitas coisas industrializadas trazem um retrogosto de manteiga, de gordura e coisas um pouco mais naturais trazem, por exemplo, um chocolate amargo, vai trazer um dulçor, um gosto de amêndoas. É bem interessante, acho que é algo que pode ajudar a gente a se conectar mais com a nossa alimentação. E é isso, deixem aqui o like, compartilhem esse vídeo, porque esse vídeo aqui, na verdade, está no Spotify e também no YouTube. E se você não me conhece em outras redes também, o meu Instagram é @julianutri.costa. E eu te vejo na semana que vem. Beijo!